Existe um livro na Bíblia tão curto que você poderia lê-lo em apenas alguns minutos. Mas não se deixe enganar pela sua brevidade. Em suas poucas palavras, encontra-se não apenas um texto antigo, mas um brado retumbante de juízo, um aviso tão afiado que corta a linha do tempo, e talvez até um presságio daquilo que ainda está por vir. Este não é um conto moral suave, é um veredito, uma sentença proferida contra uma nação que um dia acreditou ser intocável. Eles pensavam que seus muros imponentes os protegeriam para sempre. Acreditavam que podiam trair, saquear e pisotear os outros sem jamais enfrentar as consequências. Mas estavam enganados. E quando o julgamento os alcançou, não foi apenas uma queda, foi uma aniquilação total. Seu nome foi apagado da história, sua terra tomada, seu povo disperso, seu legado reduzido a nada além de uma advertência para os que vierem depois. Mas o mais assustador desta história não é o que aconteceu com eles, é o fato de que a história continua se repetindo, porque a força que os destruiu ainda está operando no mundo de hoje. Nações poderosas, impérios ricos, líderes ambiciosos, todos caminhando pela mesma trilha, cometendo os mesmos erros fatais. Já vimos isso antes. A Babilônia, que um dia foi a joia da civilização, hoje não passa de ruínas. Roma, que já foi a soberana inabalável do mundo conhecido, agora é apenas um aglomerado de monumentos em decadência. Nações poderosas surgem, acreditando que durarão para sempre, apenas para desmoronarem no pó da história. E quanto às potências do mundo atual, estão realmente seguras? Ou estão marchando cegamente em direção ao mesmo destino? Mas esta não é apenas uma história sobre nações, é também uma história sobre indivíduos. Quem entre nós nunca foi cegado pelo orgulho? Quem nunca acreditou em algum momento que poderia se sustentar sozinho, sem precisar de mais ninguém? Quem nunca contemplou o sofrimento alheio e desviou o olhar, pensando, isso não é problema meu? Este livro é um espelho. Ele revela o que aconteceu com Edom, um reino que já prosperou, mas que foi completamente apagado da história. E ele nos obriga a fazer uma pergunta: se eles puderam cair, o que nos faz pensar que somos diferentes? O livro de Obadias não é apenas sobre o passado. Ele fala conosco diretamente aqui e agora. Você está pronto para acolher essa mensagem? Comente amém e venha trilhar essa jornada conosco. Antes de iniciarmos juntos essa jornada, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para fazer parte de uma missão onde verdades antigas falam aos corações de hoje. O seu apoio nos ajuda a compartilhar a beleza da palavra de Deus com aqueles que buscam luz e sentido. Agora vamos juntos mergulhar na história especial de hoje, onde a Bíblia ganha vida em cada momento. As chamas de Jerusalém ardiam pela noite adentro, lançando sombras sombrias contra os muros em ruínas. A cidade, que um dia fora um farol de fé e poder, havia se tornado um deserto de pedras quebradas e espíritos despedaçados. A fumaça subia aos céus como um véu de luto, levando consigo os últimos vestígios de uma nação outrora orgulhosa. As ruas, onde antes brincavam crianças e comerciantes, disputavam seus lucros. Agora estavam cobertas pelos corpos de guerreiros que lutaram até o último suspiro, de mães agarradas aos filhos sem vida, de anciãos que viveram o suficiente para ver seu lar reduzido ao pó. Os babilônios chegaram como uma enchente incontrolável, invadindo a cidade com precisão implacável. Nenhum muro os conteve. Nenhuma espada os venceu. O templo, o próprio coração de Jerusalém, o lugar onde se dizia que habitava a presença de Deus, não passava de uma carcaça de vigas carbonizadas e pedras estilhaçadas. Judá estava quebrada. O povo morto, escravizado ou fugindo por suas vidas. Mas não muito longe das ruínas, aninhados em suas fortalezas nas montanhas, os edomitas observavam.
Não haviam levantado uma única espada durante a batalha. Não haviam derramado uma única gota de sangue para defender a nação irmã. Apenas permaneceram sobre as rochas, de braços cruzados, os olhos brilhando de satisfação cruel. Durante anos, alimentaram um rancor contra Israel, os descendentes de Jacó, uma rivalidade que começara com seu ancestral Esaú, que um dia fora enganado e perdeu seu direito de primogenitura, não se dissipara com o tempo. Pelo contrário, apodrecera, tornara-se amargura e fermentara num ódio que passava de geração em geração. E agora, ao contemplarem a cidade em chamas, não viam tragédia nem devastação, viam oportunidade. Quando o último soldado babilônio marchou para longe, guiando correntes de cativos rumo ao exílio, Edom desceu. Entraram nas ruínas, pisando sobre os mortos como se fossem apenas entulho. Arrombaram as portas de casas abandonadas, remexeram entre os restos de vidas estilhaçadas, saqueando tudo o que os babilônios haviam deixado para trás. E quando já tinham tomado tudo o que podiam, voltaram-se para os vivos. Os sobreviventes de Jerusalém, aqueles poucos que conseguiram escapar do massacre, fugiram para o deserto, desesperados por refúgio. Correram rumo às montanhas, rumo a Edom, rumo ao sangue do próprio sangue, esperando, talvez ingenuamente, que seus parentes os acolhessem, os escondessem, os protegessem da fúria da Babilônia. Mas Edom não abriu seus portões, não ofereceu abrigo, não estendeu misericórdia. Pelo contrário, caçaram-nos, bloquearam as passagens nas montanhas, cortando qualquer rota de fuga. Esconderam-se nas estradas como lobos à espreita, aguardando que a presa ferida tropeçasse em suas garras. E quando os capturavam, não lhes ofereciam pão, nem água, nem um instante de descanso. Entregavam-nos de volta aos seus inimigos, devolviam-nos à Babilônia, selavam seu destino, não por medo, não por dever, por pura maldade. Sua traição foi absoluta, sua perfídia completa. Não apenas assistiram à queda do irmão, chutaram-no enquanto sangrava. Não apenas ignoraram o sofrimento de Judá, lucraram com ele. Acreditavam ser intocáveis, suas cidades estavam esculpidas nas falésias, suas fortalezas construídas nas alturas, acima do alcance de qualquer invasor. Nenhum exército jamais havia rompido suas defesas. Nenhum inimigo havia posto os pés em suas fortalezas montanhosas. Pensavam estar altos demais para serem abatidos, poderosos demais para serem punidos, sábios demais para serem enganados. Mas esqueceram-se de uma verdade essencial. Deus viu tudo. Como você fez, assim será feito com você. Obadias 1:15. A queda de Edom já não era questão de se, mas de quando. Sua destruição já havia sido escrita nos céus, gravada nas páginas da profecia. As mesmas estradas por onde caçaram seus irmãos em fuga seriam, um dia, as estradas por onde correriam em terror. As mesmas portas que fecharam contra o próprio sangue seriam, um dia, arrombadas por inimigos saqueando seus lares. Regozijaram-se na ruína de Judá. Em breve, o mundo se regozijaria na deles. Quantas vezes em nossa própria jornada temos agido como Edom? Que possamos refletir profundamente sobre o peso da traição, sobre os frutos do orgulho e sobre a justiça imutável de Deus. Edom havia permanecido nas alturas, observando com indiferença gélida, enquanto Jerusalém era reduzida a ruínas. Riram-se do sofrimento do irmão, saquearam o que restara e selaram o destino dos poucos que haviam sobrevivido. Em sua arrogância, acreditaram que sua traição passaria impune, que seu poder, sua riqueza, suas fortalezas montanhosas os protegeriam das consequências de suas ações. Mas Deus havia visto. E agora, por meio da voz de um profeta, ele falaria. A profecia de Obadias não foi um sussurro, nem um apelo suave ao arrependimento.
Foi um trovão de julgamento, uma declaração que abalaria os próprios alicerces do orgulho de Edom. Suas palavras atravessaram os séculos, cortando, como espada, a ilusão de segurança que Edom havia construído para si. E embora sua mensagem fosse primeiramente dirigida a uma nação que logo desapareceria da história, ela nunca foi destinada apenas a Edom. Foi dirigida a toda nação que ousa acreditar que pode desafiar a Deus sem sofrer as consequências. Foi escrita para todo império que ergueu sua força sobre o sofrimento alheio. Foi proclamada para todo líder que governou com arrogância, para todo coração que se afastou da justiça e se considerou intocável. Como você fez, assim será feito com você. Sua maldade cairá sobre a sua própria cabeça. Obadias 1:15. Era uma sentença, não só para Edom, mas para toda a nação que trilharia o mesmo caminho. E a história tem confirmado, vez após vez, a verdade das palavras de Obadias. A Babilônia, instrumento da destruição de Judá, também não perduraria. Seus muros, outrora considerados impenetráveis, desmoronaram. Seus governantes poderosos, antes temidos em todo o mundo, tornaram-se apenas nomes em pergaminhos esquecidos. O império que engolira nações inteiras foi, um dia, ele mesmo devorado. Roma, um colosso que se estendia da Bretanha até os desertos da África, construiu seu poder sobre a conquista e a dominação. Por séculos, pareceu invencível, até que o peso da sua própria corrupção, de seu próprio orgulho, se tornou insustentável. Colapsou, não com um único golpe, mas com a decadência lenta e inevitável que recai sobre todos que se acham acima do juízo. O Império Britânico, que um dia dominou quase um quarto do planeta, viu seu poder diminuir, suas colônias se levantarem, seu domínio desvanecer-se na história. A União Soviética, superpotência que parecia inabalável, desintegrou-se quase da noite para o dia, provando que nenhuma ideologia, nenhuma força militar, nenhuma riqueza ou influência pode resistir eternamente às marés do tempo e da justiça. E quanto ao hoje, o aviso de Obadias ainda ressoa. Ele fala ao nosso mundo, às nossas nações, aos nossos líderes. Não é apenas uma lição do passado, é uma profecia que continua a se cumprir. Olhemos para as grandes potências atuais, nações que se vangloriam de sua força militar, de sua dominação econômica, de sua superioridade tecnológica. Nações que erguem seus alicerces sobre a ganância e a corrupção, que fecham os olhos para o sofrimento, que lucram com a fraqueza dos outros. Será que acreditam que permanecerão para sempre? A voz de Obadias se levanta do pó da história, clamando através do tempo. O orgulho do seu coração o enganou. Obadias 1:3. Orgulho, o mesmo pecado que destruiu Edom, o mesmo veneno que tem derrubado todo o reino que um dia se achou invencível. É um veneno lento que cega os que detêm o poder, convencendo-os de que sua posição é eterna, de que sua riqueza os protegerá, de que podem ignorar os clamores dos oprimidos sem jamais prestar contas. Mas Deus não é cego. Ele não se esquece e ele não permanece em silêncio para sempre. A mensagem de Obadias é clara: nenhum império dura, nenhum poder é permanente. Nenhuma nação, nenhum líder, nenhuma pessoa que se exalta acima de Deus escapará do juízo. E, no entanto, há mais em suas palavras do que apenas advertência. Há justiça. Para os que sofreram sob o peso da corrupção, para os que foram traídos, para os que viram os perversos prosperarem e se perguntaram se Deus estava atento. Sim, Ele está. Aos fracos, aos oprimidos, aqueles que foram pisoteados pelos orgulhosos e poderosos, a profecia de Obadias não é apenas uma declaração de juízo, é uma promessa de que Deus vê, de que Deus se lembra, de que nenhum ato de
crueldade, nenhuma injustiça, nenhuma traição ficará sem resposta para sempre. Por isso, a profecia de Obadias não se apaga com o tempo. Permanece como um fogo que ainda arde, um aviso que ainda é válido, uma verdade que não pode ser ignorada. Edom esteve um dia nas alturas, acreditando que jamais seria abatido, mas foi. E toda nação que seguir seus passos, todo povo que se acha acima das consequências, encontrará o mesmo destino à sua espera, pois o orgulho sempre conduz à destruição, e Deus sempre tem a última palavra. Que essa verdade nos leve à humildade, ao arrependimento e a uma confiança renovada na justiça eterna de Deus. Os profetas de Israel frequentemente surgiam com grande destaque, suas vidas registradas em detalhes, seus ministérios estendendo-se por anos, às vezes até por décadas. Isaías viu o Senhor em uma visão tão poderosa que os próprios umbrais do templo tremeram. Jeremias, ainda antes de andar, já havia sido escolhido por Deus como profeta para as nações. Ezequiel, em meio aos exilados, recebeu visões de carros divinos, criaturas cobertas de olhos e de um templo que ainda viria. Suas histórias são conhecidas, suas lutas documentadas, suas palavras preservadas ao longo das gerações. Mas Obadias era diferente. Ele veio e se foi como uma tempestade passageira, um único raio cortando os céus antes de desaparecer na escuridão. Nenhuma genealogia é apresentada, nenhuma tribo é mencionada, nenhum chamado é descrito. As Escrituras não nos dizem como ele recebeu sua profecia, nem revelam o que lhe aconteceu depois de pronunciá-la. Ao contrário dos livros extensos e grandiosos de Isaías e Jeremias, que percorrem vidas e impérios, as palavras de Obadias são breves, incisivas e definitivas. Apenas 21 versículos, e ainda assim encerram uma profecia tão feroz que ecoa pela história, permanecendo como um decreto eterno contra o orgulho, a traição e a falsa segurança das nações que acreditam poder escapar da justiça de Deus. Embora sua voz só tenha sido ouvida uma vez nas Escrituras, seu impacto é inegável. Sua mensagem não era um aviso, não era um apelo ao arrependimento, tampouco um chamado à reforma. Era uma sentença, uma declaração de que Edom, uma nação que havia assistido passivamente à destruição de Judá, que se alegrara com o sofrimento daqueles a quem devia proteção, não escaparia de seu próprio destino. Mas o mistério de Obadias não está apenas em seu anonimato. Está na maneira como sua profecia transcende o tempo. Embora pronunciada contra uma nação que já não existe, suas palavras não são relíquias do passado, nem estão confinadas às areias da história. Elas estão vivas, elas respiram, elas alertam e ainda têm algo a dizer. A Bíblia não nos diz com precisão quando Obadias viveu, mas o peso de suas palavras sugere que ele profetizou em uma das horas mais sombrias de Israel, a queda de Jerusalém em 586 a.C. Não se tratava de uma simples mudança política, mas de uma destruição em escala inimaginável. A cidade, que fora símbolo da aliança de Deus com seu povo, jazia em ruínas, seus muros despedaçados, o templo em chamas, suas ruas repletas dos gritos dos que morriam e dos que choravam. Os babilônios varreram a cidade como fogo consumidor, reduzindo o povo escolhido à escravidão, arrastando-os em correntes para longe da terra que lhes fora prometida por gerações. O reino, que um dia fora governado por Davi, o trono onde Salomão reinara com sabedoria e esplendor, deixara de existir. E mesmo enquanto Jerusalém queimava, enquanto seu povo era massacrado ou exilado, havia uma outra nação à distância observando, não com pesar nem com compaixão, mas com riso zombeteiro. Eles não empunharam a espada, mas celebraram a queda do irmão.
Não marcharam com os exércitos da Babilônia, mas uniram-se ao saque, descendo sobre as ruínas como abutres, despojando o pouco que restava. E quando os poucos sobreviventes de Judá, aqueles que escaparam da destruição, fugiram para o deserto em busca de refúgio, Edom não os acolheu. Eles os caçaram. Postaram-se nas encruzilhadas, cortando rotas de fuga. Agarraram os que corriam por suas vidas, entregando-os de volta aos conquistadores, traindo seu próprio sangue. Não apenas se recusaram a ajudar, traíram. Foi nesse instante, nesse cenário de confiança despedaçada e linhagens traídas, que a voz de Obadias trovejou. O silêncio que envolve a vida de Obadias é ensurdecedor. Os profetas de Israel frequentemente vinham acompanhados de grandes introduções. Isaías, filho de Amós, ou Jeremias, filho de Hilquias. Suas lutas estavam expostas ao leitor. Seus momentos de dúvida, seus encontros com Deus, suas vitórias e fracassos foram registrados. Mas Obadias não nos diz de onde veio, quem era, nem o que aconteceu com ele após entregar sua profecia. Algumas tradições sugerem que ele pode ter sido o mesmo Obadias que serviu na corte do rei Acabe, o servo fiel que com grande coragem escondeu 100 profetas do Senhor em cavernas para protegê-los da fúria de Jezabel. 1 Reis 18:3-4. Se isso for verdade, então ele não foi apenas um profeta, mas também um homem de ação, um defensor da verdade que arriscou a vida para preservar a palavra de Deus. Outros acreditam que ele era um profeta no exílio, um homem que andava entre os escombros de Judá, carregando o peso do julgamento divino sobre os ombros, proclamando uma palavra de certeza em um mundo colapsado. Ainda há quem diga que sua missão terminou no momento em que entregou sua profecia, que não estava destinado a ter um ministério longo, nem a ver o cumprimento de suas palavras, mas apenas a ser um vaso para uma única e inabalável declaração de justiça. Talvez isso não importe. Talvez o motivo pelo qual a Bíblia não nos dá detalhes sobre ele seja porque sua mensagem nunca foi sobre o homem. Talvez seu anonimato seja intencional. Um lembrete de que o que realmente importa não é o profeta, mas o Deus que fala por meio dele. Teria sido fácil ignorá-lo. Afinal, Edom era poderosa, suas fortalezas nas montanhas pareciam impenetráveis. Sua riqueza era vasta, suas alianças fortes. Para eles, a queda de Jerusalém não passava de uma mudança no jogo político, uma fraqueza momentânea a ser explorada. Escolheram bem seu lado, acreditando que haviam garantido seu próprio futuro, enquanto Judá era esmagada sob o peso do castigo divino. Mas o que não perceberam é que também haviam sido vistos. O Deus que permitiu a queda de Jerusalém também observou cada ação tomada por Edom. Como você fez, assim será feito com você. Sua maldade cairá sobre a sua própria cabeça. Obadias 1:15. E assim, a profecia foi posta em movimento. Os mesmos babilônios com quem Edom se aliara voltariam-se contra eles. As mesmas fortalezas nas quais confiaram cairiam. Seus próprios aliados os trairiam. E com o tempo, Edom se tornaria nada mais que uma lembrança, um nome mencionado apenas em referência à sua destruição. Na época de Cristo, Edom já começava a desaparecer, absorvida pelas grandes potências da época, sua influência esmorecendo. Após a conquista romana, deixou de existir completamente. Seu reino foi apagado, suas terras tomadas, seu povo disperso. A nação que assistiu à queda de Judá foi ela mesma riscada da terra. Seria um erro pensar que as palavras de Obadias foram apenas para Edom. Sua profecia é um aviso a toda nação, a todo império, a todo líder que acredita estar além do julgamento. É uma mensagem para os que constroem seu poder sobre a traição, para os que exploram os fracos, para os que assistem à injustiça e acham que jamais terão que prestar contas. É uma profecia
que não envelhece. Porque o Deus que falou por meio de Obadias ainda fala hoje. Sua justiça não foi esquecida, e seu julgamento sempre vem. Que possamos ouvir a voz do mensageiro esquecido, não apenas como uma advertência para outros tempos, mas como um chamado urgente ao arrependimento em nossos próprios dias. Pois a justiça de Deus é tão viva quanto sua misericórdia, e Ele nunca deixa de cumprir sua palavra. Jerusalém havia caído. As ruas, outrora cheias de louvor e vida, agora jaziam em silêncio, interrompido apenas pelos gritos dos feridos e o lamento dos que choravam. Os muros imponentes, símbolo da proteção de Deus, estavam em ruínas. Suas pedras enegrecidas pelo fogo, seus portões arrancados das dobradiças. O templo, morada do Senhor, onde sacerdotes ofereciam sacrifícios e salmos eram entoados em adoração, era agora apenas um monte de escombros fumegantes. O povo de Judá, outrora orgulhoso e seguro em sua terra, encontrava-se agora morto ou acorrentado, arrastado para o exílio pelas mãos impiedosas da Babilônia. Mas, em meio a tamanha devastação, quando a dor deveria encher os corações de todos que contemplassem a destruição do povo escolhido de Deus, havia uma nação que não chorava, não lamentava, não se rendia diante do juízo do Todo-Poderoso. Havia uma nação que se alegrava. Edom sempre fora irmão de Israel, pelo menos em sangue. Descendentes de Esaú, o irmão gêmeo de Jacó, suas linhagens estavam para sempre entrelaçadas. Contudo, desde o momento em que Esaú desprezou sua primogenitura e a vendeu por um prato de ensopado. Gênesis 25, 29 e 34. Desde que jurou vingança contra seu irmão por ter recebido a bênção que ele julgava ser sua por direito. Gênesis 27, 41. A relação entre seus descendentes se tornou marcada por conflito, ressentimento e hostilidade. Gerações se passaram, reis subiram e caíram, mas a amargura da rejeição de Esaú nunca se dissipou completamente. E agora, enquanto a cidade de Jacó ardia em chamas, Edom permanecia nas alturas, não como parentes enlutados, mas como espectadores diante de um espetáculo, assistindo com satisfação à ruína de seu antigo rival. A profecia de Obadias não é vaga em suas acusações. Ela não trabalha com generalizações ou condenações genéricas. Ela expõe, com clareza e precisão, as acusações contra Edom, seus crimes contra Judá e contra a justiça do próprio Deus. No dia em que você ficou parado, enquanto estrangeiros levavam os bens dele e estrangeiros entravam pelos seus portões e lançavam sorte sobre Jerusalém, você era como um deles. Obadias 1:11. Quando a Babilônia rompeu os muros de Jerusalém, quando o povo de Judá clamava em agonia, quando seus lares eram saqueados, seus filhos mortos, seus sacerdotes abatidos nos átrios do templo, Edom nada fez. Não estendeu a mão para ajudar, não enviou mensageiros de aviso, não ofereceu refúgio aos que fugiam, apenas assistiu, frio, indiferente, distante, enquanto seu irmão era devorado. E aos olhos de Deus, o silêncio diante do sofrimento é o mesmo que cumplicidade. Você não deveria ter se alegrado com a desgraça do seu irmão no dia da sua ruína. Obadias 1:12. Edom não apenas se recusou a ajudar, se regozijou com o que ocorreu. Enquanto as chamas consumiam a cidade, enquanto o sangue encharcava as ruas, eles não pranteavam, riram, zombaram, se deleitaram na queda daqueles que haviam invejado por tanto tempo. O que deveria ter sido um momento de luto para qualquer um que compartilhava o sangue de Jacó, tornou-se para Edom um festival de crueldade. Você não deveria ter se gabado no dia da aflição deles. Obadias 1:12. Não se contentaram apenas em sentir alegria com a destruição de Jerusalém. Falaram dela com orgulho.
proclamaram aquilo como justiça, como vitória, como prova de que eram o povo mais forte, de que tinham razão em desprezar Israel desde o início. Viram o sofrimento do irmão não como advertência para temer ao Senhor, mas como oportunidade de se exaltarem. Mas quem se gloria na destruição do povo de Deus não escapará da sua ira. Você não deveria ter entrado pelos portões do meu povo no dia da sua calamidade. Obadias 1:13. Quando os babilônios partiram, levando os cativos, deixando a cidade em ruínas e desamparada, Edom desceu de suas montanhas, não para socorrer os feridos ou consolar os enlutados, mas para saquear os escombros. Como abutres sobre um cadáver, invadiram casas, arrombaram portas, recolheram os últimos restos deixados pelos invasores. A devastação de Judá se tornou lucro para eles. O sofrimento do irmão virou mercadoria. Mas o Deus que vela pelo órfão e pela viúva, que ouve o clamor dos aflitos, não se esquece de tamanha ganância. Você não deveria ter olhado com desprezo para o seu irmão no dia da sua calamidade. Obadias 1:13. Edom sempre se considerou superior. Viviam nas alturas, seguros em suas fortalezas esculpidas nas rochas. Acreditavam ser mais fortes, mais sábios, intocáveis. E quando Judá caiu, seu desprezo atingiu o auge. Viram seus próprios parentes como fracos, malditos, abandonados por Deus. E em sua arrogância, creram estar acima de qualquer destino semelhante. Mas nenhum reino, por mais alto que se erga, pode se manter diante da justiça do Altíssimo. Você não deveria ter ficado nas encruzilhadas para matar os que tentavam fugir. Obadias 1:14. O ato final e mais abominável de traição não foi apenas o que Edom tirou, mas o que eles entregaram. Quando os poucos sobreviventes de Judá fugiam por suas vidas, Edom se colocou em seu caminho. Bloquearam as rotas de fuga, emboscaram os fracos, os feridos, os desesperados. E em vez de acolherem com misericórdia, capturaram-nos e os entregaram aos seus inimigos. Venderam seus próprios parentes como escravos. Entregaram-nos à morte, selaram seu destino com as próprias mãos. Foi a traição suprema, e por isso Deus selaria o destino de Edom também. Como você fez, assim será feito com você. Obadias 1:15. Não era apenas uma profecia, era um decreto do trono celestial. Edom se alegrara na destruição de Judá, e assim seu próprio reino seria levado à ruína. Saquearam o que não lhes pertencia, e sua própria riqueza seria arrancada. Ficaram parados enquanto o irmão sofria, e quando sua vez chegasse, ninguém viria em seu socorro. Entregaram os refugiados de Judá, e eles mesmos seriam dispersos, esquecidos, apagados da história. E a história registra que cada palavra se cumpriu. Os próprios babilônios, com quem Edom havia se aliado, depois se voltaram contra eles. Suas fortalezas nas montanhas, antes tidas como invioláveis, foram conquistadas, suas cidades destruídas. Seu povo expulso, primeiro pelos nabateus, depois pelos romanos. E com o passar dos séculos, Edom deixou de existir. Eles assistiram Jerusalém ser consumida pelas chamas. E depois, o mundo assistiu Edom ser apagado da terra. A profecia de Obadias não é apenas uma lembrança histórica, é uma lição viva que ecoa pelos séculos. Para as nações que constroem seu poder sobre o sofrimento alheio, para os líderes que fecham os olhos diante da injustiça, para os que olham com desprezo os quebrantados, acreditando serem intocáveis. Edom achou que estava além do julgamento. Descobriu tarde demais que ninguém está. E a pergunta que resta é: e nós? Será que aprenderemos antes que seja tarde? Ou continuaremos caminhando pelos mesmos trilhos, rumo ao mesmo fim? Que haja arrependimento antes do juízo. Que o exemplo de Edom nos desperte. Enquanto ainda há tempo, o orgulho é um veneno.
uma toxina de ação lenta que se infiltra no coração de uma nação, convencendo seu povo de que é intocável. Ele cega os olhos dos governantes, fazendo-os acreditar que nenhum inimigo pode abatê-los, que nenhuma desgraça pode alcançá-los, que nenhum juízo pode atingi-los. Foi o orgulho que levou a Babilônia a crer que seus muros jamais seriam rompidos. Foi o orgulho que fez Faraó desafiar a Deus, mesmo enquanto praga após praga destruía seu reino. Foi o orgulho que impulsionou Roma a se expandir sem limites, convencida de que governaria o mundo para sempre. E foi o orgulho que sussurrou aos ouvidos de Edom, dizendo-lhes que eram invencíveis. Por gerações, Edom habitou as fortalezas montanhosas de Seir, com cidades esculpidas nas falésias, casas ocultas nas encostas rochosas que dominavam os vales abaixo. Sua terra era acidentada, quase impenetrável, com paredes naturais de pedra que os protegiam de invasores. Diferente de Judá, cujas cidades se erguiam em planícies abertas, Edom era uma nação fortaleza. Sua capital, Sela, mais tarde conhecida como Petra, era uma cidade envolta por rocha, com passagens estreitas que levavam a seu interior, tornando-a fácil de defender e quase impossível de sitiar. Eles não apenas acreditavam que estavam seguros de seus inimigos, acreditavam estar acima deles. Do alto de suas montanhas, olhavam para o mundo abaixo, vendo impérios surgirem e ruírem, convencidos de que nenhum poder, nenhuma força, nem mesmo o Deus de Israel poderia jamais abatê-los. Quando Jerusalém foi destruída, Edom se regozijou, não apenas porque seu rival havia caído, mas porque viam naquilo uma prova de sua própria superioridade. Estavam acima da destruição, intocados, protegidos por suas fortalezas de pedra. Enquanto Judá chorava, Edom permanecia firme, acreditando que aquilo jamais lhes aconteceria. Mas Deus viu o que eles não viam. O orgulho do seu coração o enganou. Você que vive nas fendas das rochas e faz morada nas alturas, você que diz a si mesmo: quem poderá me derrubar até o chão? Ainda que você suba como águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, declara o Senhor. Obadias 1:3-4. A confiança de Edom estava em seu território, em suas defesas naturais, em suas alianças estratégicas, em sua riqueza. Acreditavam que sua sabedoria no comércio, seu domínio sobre as rotas de caravanas do mundo antigo, lhes assegurava prosperidade eterna. Viam-se como autossuficientes, como senhores de seu destino. Mas o orgulho não apenas convida à destruição, ele a garante. O orgulho é mais perigoso quando convence um povo de que não precisa mais de Deus. Edom depositara sua confiança em 3 pilares. Sua geografia, as montanhas os haviam protegido por séculos. Sela era quase inexpugnável, com seus penhascos íngremes tornando impossível a escalada de exércitos inimigos. Criam que as próprias pedras os manteriam a salvo. Sua riqueza. Edom controlava rotas comerciais estratégicas entre a Arábia e o Mediterrâneo. As caravanas de especiarias, ouro e bens passavam por seu território, tornando-os imensamente ricos. Acreditavam que sua prosperidade jamais acabaria. Suas alianças, Edom havia firmado tratados com nações vizinhas, especialmente com a Babilônia, confiando que sempre teriam apoio. Acreditavam que sua diplomacia havia selado seu futuro. Mas Deus não julga como os homens. Ele vê além dos muros, além da riqueza, além dos pactos políticos. Ele vê o coração. E o coração de Edom era corrupto. O que Edom não percebia era que sua força se tornaria sua ruína. Sua geografia não os salvaria, porque o próprio Deus traria os inimigos pelos mesmos caminhos que julgavam impenetráveis. Sua riqueza não duraria,
pois tudo o que é adquirido por meio de injustiça não permanece. Suas alianças os trairiam, pois a confiança em homens é sempre uma segurança ilusória. Todos os seus aliados o expulsarão para além das fronteiras. Seus amigos o enganarão e o dominarão. Aqueles que comem do seu pão armarão uma emboscada contra você, e você não perceberá. Obadias 1:7. Edom confiava em sua própria sabedoria, vangloriando-se de sua esperteza no comércio, de sua astúcia nas relações políticas. Mas o que é a sabedoria dos homens diante da sabedoria de Deus? Ele viu sua arrogância, ele presenciou a traição ao irmão, e agora ele os abateria. A história confirma com precisão assustadora o cumprimento da profecia de Obadias. Os próprios babilônios, com quem Edom havia se aliado, se voltaram contra eles, destruindo suas defesas, expulsando-os de suas fortalezas montanhosas. Mais tarde, os nabateus invadiram suas terras, forçando-os a fugir para o território antes pertencente a Judá. Na época do Novo Testamento, Edom já não era chamado Edom. Haviam se tornado os idumeus, um povo disperso, lutando pela sobrevivência. Sua nação outrora orgulhosa, suas cidades antes inexpugnáveis, haviam sido dominadas. Sua riqueza desaparecera, seu poder fora arrancado. Em 70 d.C., quando os romanos destruíram Jerusalém, os últimos vestígios dos edomitas foram apagados. Depois disso, desapareceram da história completamente. Nenhum reino de Edom permaneceu. Nenhuma lembrança de seu povo resistiu. Eles haviam assistido com orgulho à queda de Judá, posicionados nas alturas, acreditando estarem seguros. Mas Deus não esquece. Eles riram. Agora o mundo esqueceria que eles um dia existiram. A história de Edom não é apenas uma narrativa antiga sobre um reino perdido. É um aviso a toda nação, a todo império, a todo líder que confia em seu próprio poder e acredita estar acima do julgamento. Quantos já seguiram os passos de Edom? A Babilônia pensou que governaria para sempre. Caiu. Roma acreditava ser o império eterno. Ruiu. O Império Britânico se espalhou pelo mundo, orgulhando-se de que o sol nunca se punha sobre seu domínio. Hoje é história. A União Soviética se considerava uma superpotência invencível. Desmoronou quase da noite para o dia. E quanto ao presente, nações constroem seus exércitos, acumulam riquezas, confiam em alianças políticas, em tecnologia, em supremacia econômica. Declaram-se poderosas demais para cair, avançadas demais para serem julgadas, seguras demais para serem abaladas. Mas o orgulho mente. A profecia de Obadias não foi apenas para Edom. Ela é para todos os que acreditam que controlam seu próprio destino, que podem explorar os fracos sem consequências, que podem ignorar a Deus e jamais colher o que semearam. A justiça de Deus não mudou. Os orgulhosos ainda caem. Os arrogantes ainda desmoronam. A questão não é se acontecerá, mas quando. O destino de Edom foi selado porque confiaram em si mesmos em vez de confiar em Deus. E assim foram apagados da história. Seu nome permanece, não como símbolo de força, mas como advertência aos soberbos. Suas cidades, outrora esculpidas nas rochas, hoje são ruínas soterradas pelas areias do tempo. Sua riqueza, outrora inabalável, é lembrança esquecida. Eles se ergueram nas alturas e caíram, porque Deus sempre derruba os que se exaltam. Que essa verdade nos encontre e nos transforme, antes que seja tarde demais. A história de Edom não é apenas uma tragédia do passado. Não se trata meramente de um antigo reino reduzido a pó, nem de um nome gravado nas ruínas de uma civilização esquecida. É uma profecia, um padrão de destruição que se repete ao longo da história, um aviso que transcende os limites do tempo e ecoa até o coração do presente.
A queda de Edom não foi um evento isolado, mas um modelo para toda a nação, todo império e toda pessoa que acredita estar fora do alcance da justiça divina. As palavras de Obadias não morreram com Edom. Elas permanecem vivas, não como relíquias de um passado distante, mas como uma mensagem dirigida a cada reino erguido com arrogância, a todo líder que exerce poder com injustiça e a toda alma que se afasta da misericórdia e da humildade. Edom caiu porque confiava em sua própria força, acreditando que nenhuma força nos céus ou na terra poderia rebaixá-la. Construíram sua segurança nas alturas das montanhas, convencidos de que nenhum inimigo poderia escalar seus muros. Basearam sua prosperidade nas rotas comerciais, crendo que sua riqueza os blindaria contra a ruína. Apoiaram-se em alianças políticas, achando que sua diplomacia garantiria seu futuro. Mas nenhuma dessas coisas pôde salvá-los quando o juízo de Deus foi pronunciado. E nenhuma dessas coisas poderá salvar qualquer nação que hoje trilhe o mesmo caminho. Desde os primeiros reis e cidades, a humanidade se ilude, acreditando que seus impérios durarão para sempre. Convencem-se de que seus muros são fortes demais para serem rompidos, que suas riquezas são vastas demais para se esgotarem, que seu poder é grande demais para ser desafiado. Mas a história permanece como testemunha implacável da verdade. Todo o império cai. Babilônia, o reino dourado que esmagou Jerusalém, acreditava que seu domínio nunca teria fim. Seus muros, tão largos que carruagens podiam correr sobre eles, pareciam indestrutíveis. Seus palácios, repletos de riquezas incontáveis, pareciam eternos. Mas em uma única noite, seu poder foi arrancado. O mesmo império que destruiu Judá foi varrido, seu rei morto, sua glória reduzida a nada. A Pérsia ascendeu poderosa e vasta, dominando o mundo conhecido, até que seu orgulho a lançou contra uma nova força emergente, a Grécia. Alexandre o Grande atravessou suas terras como lâmina afiada, transformando o que parecia inabalável em apenas mais uma lembrança do passado. Roma, o império de ferro que orgulhava-se de sua disciplina, sua força, seu domínio incomparável, acreditava que permaneceria para sempre. Mas corrupção, decadência e fraqueza interna corroeram suas bases. O império que um dia dissera que todos os caminhos levavam a Roma, viu esses mesmos caminhos invadidos por inimigos. Sua glória virou ruína. O padrão se repetiu. Vez após vez, nações sobem em poder, crescem em orgulho, afastam-se da justiça e caem. Nenhum império, nenhuma civilização, nenhuma superpotência é exceção. E ainda assim, em todas as eras, as nações continuam acreditando na mentira de Edom. Quem poderá me derrubar até o chão? Obadias 1:3. Olhe ao redor no mundo de hoje. Quantas nações estão como Edom um dia esteve, vangloriando-se de seu poderio militar, ostentando sua riqueza, confiando em suas manobras políticas, acreditando controlar seu próprio destino? Quantos governos desprezam a justiça e exploram os fracos, achando que jamais prestarão contas? Constroem arranha-céus que tocam os céus. Erguem impérios econômicos que cruzam continentes. Forjam armas tão destrutivas que se julgam inatingíveis. Manipulam, enganam, engordam sobre o sofrimento alheio, convencidos de que o poder é sua própria proteção. Mas Deus não está cego. Ele vê as nações que guerreiam por lucro, que esmagam os pobres sob o peso da ganância, que ignoram os clamores dos oprimidos. Ele observa os líderes que constroem sua glória às custas da justiça, que confiam na força humana em vez da sabedoria divina. E ele não permanece em silêncio para sempre. Como você fez, assim será feito com você. Obadias 1:15. Edom riu quando Judá caiu, mas sua hora chegou.
Babilônia se achava invencível, mas seu trono foi entregue a outro. Roma governava o mundo, mas seu império foi despedaçado. Toda nação que crê estar acima do juízo descobrirá que nenhum reino é eterno, exceto o reino de Deus. Mas essa profecia não é apenas sobre reis e governos. Ela é um espelho para cada coração humano, porque o orgulho não é apenas uma enfermidade de impérios. É um veneno que contamina toda alma que se recusa a se humilhar diante de Deus. Quantas vezes confiamos em nossa própria força, acreditando que somos senhores do nosso destino? Quantas vezes contemplamos o sofrimento do outro e viramos o rosto, convencidos de que aquilo não nos diz respeito? Quantas vezes dissemos a nós mesmos que não precisamos de Deus, que conseguimos sozinhos, que jamais cairemos? O orgulho de Edom não habita apenas nas salas do poder. Ele vive nos corações que rejeitam a humildade, que se exaltam a si mesmos, que vivem como se nunca fossem prestar contas. Edom acreditava que estava segura. Edom acreditava que era forte. Edom acreditava que jamais cairia. Mas estavam errados, e nós também estaremos, se acreditarmos no mesmo. A profecia de Obadias é assustadora, mas não é desprovida de esperança. Ela não é uma mensagem de destruição para todos. É um chamado à humildade, ao arrependimento, à lembrança de que somente aqueles que confiam no Senhor permanecerão firmes até o fim. Edom pereceu porque se exaltou acima de Deus e virou as costas ao seu irmão. Mas aqueles que se humilham diante do Senhor serão exaltados. Aqueles que escolhem a justiça em vez da ganância, a misericórdia em vez da crueldade, os caminhos de Deus em vez do próprio orgulho, não compartilharão do destino de Edom. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Tiago 4:10. O mundo continuará a se levantar e cair. Reis virão e passarão, impérios serão construídos e desmoronarão, mas a verdade permanecerá. Deus é soberano, sua justiça é imutável, seu reino é eterno. Edom teve sua chance, recebeu seu tempo, seu poder, sua oportunidade de escolher outro caminho. Mas quando chegou o momento decisivo, escolheram o orgulho no lugar da humildade, a crueldade em vez da misericórdia, a arrogância no lugar da sabedoria, e caíram. Agora a escolha está diante de nós. Aprenderemos com a queda de Edom ou repetiremos seus erros? Porque a história não mente. Deus sempre abate os que se exaltam. A queda de Edom não foi um desastre repentino ou imprevisível. Não se tratou de um mero erro político, nem foi apenas o resultado de mudanças nas forças do mundo antigo. Foi um acerto de contas, um colapso inevitável provocado por suas próprias ações. Eles não apenas caíram, foram derrubados pelos mesmos pecados que cultivaram. A profecia de Obadias não é vaga. Ela não fala em termos genéricos ou advertências sutis. É direta, precisa, implacável. Apresenta um caso judicial contra Edom, enumerando 7 acusações claras que explicam por que sua destruição não apenas foi merecida, mas inevitável. Cada um desses pecados é um ato de arrogância, crueldade ou traição, e juntos formaram o alicerce de um julgamento que selou sua completa aniquilação. Mas isso não é apenas uma denúncia do passado, é um aviso, uma lição eterna, que fala tanto a nações quanto a indivíduos, lembrando a todos que aqueles que constroem seu poder sobre o sofrimento alheio, que endurecem o coração diante da justiça e da misericórdia, que vivem como se jamais tivessem de prestar contas, cedo ou tarde enfrentarão o peso da justiça divina. No dia em que você ficou parado, enquanto estrangeiros levavam os bens dele e estrangeiros entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém, você era como um deles. Obadias 1:11. O primeiro pecado de Edom foi a inação.
Uma decisão fria e calculada de nada fazer enquanto o irmão sofria. Quando Jerusalém estava sitiada, quando os babilônios invadiram seus portões, quando homens eram mortos e mulheres e crianças arrastadas em correntes, Edom apenas assistiu. Não lutaram contra a Babilônia. Não enviaram ajuda. Não ofereceram refúgio aos que fugiam aterrorizados. Ficaram de braços cruzados, olhos secos, coração endurecido. Não eram os invasores nem os algozes, mas, aos olhos de Deus, quem se cala diante do mal se torna cúmplice dele. Edom pode ter se convencido de sua inocência, alegando que não haviam levantado espada alguma. Mas a apatia perante o sofrimento é uma forma de participação. Você não deveria ter se alegrado com a desgraça do seu irmão no dia da sua ruína. Obadias 1:12. O que começou com inação evoluiu para algo pior: escarnecimento. Edom não apenas observou a destruição de Judá, celebrou-a. Enquanto a cidade santa ardia, Edom ria. Enquanto o povo escolhido de Deus era levado para o exílio, Edom se regozijava. Gerações de rivalidade entre os descendentes de Esaú e Jacó haviam alimentado ódio e amargura. E agora, vendo Jerusalém em ruínas, Edom enxergava justiça. Para eles, aquilo não era tragédia, era vitória. Você não deveria ter se vangloriado no dia da aflição deles. Obadias 1:12. A arrogância de Edom não parou na celebração. Eles se vangloriaram publicamente da queda de Judá. Espalharam a notícia com orgulho, apresentando a destruição de Jerusalém como prova de sua própria superioridade. Achavam que o fim de Judá confirmava que eles eram a linhagem mais forte, os favorecidos pelo destino. Mas esqueceram que o mesmo juízo que caiu sobre seu irmão também os alcançaria. Você não deveria ter entrado pelos portões do meu povo no dia da sua calamidade. Obadias 1:13. Se os pecados de Edom tivessem se limitado à zombaria, talvez houvesse perdão. Mas foram além. Quando a Babilônia partiu, Edom desceu das montanhas como abutres sobre um cadáver. Saquearam casas vazias, roubaram tudo que restara, ricos às custas da desgraça alheia. Mas aquilo que é adquirido por injustiça jamais permanece. Você não deveria ter olhado com desprezo para o seu irmão no dia da sua calamidade. Obadias 1:13. Os pecados de Edom não foram apenas ações exteriores, brotavam do coração. Enquanto caminhavam entre as ruínas de Jerusalém, enquanto pilhavam, não sentiam remorso. Olhavam para Judá com desprezo, julgando-o fraco, esquecido, amaldiçoado. E em sua arrogância acreditavam estar acima daquele destino. Mas quando um povo se julga inalcançável, é exatamente aí que sua ruína começa. Você não deveria ter ficado nas encruzilhadas para matar os que tentavam fugir. Obadias 1:14. E então veio o ato de traição máxima. Quando os sobreviventes de Judá fugiam pelo deserto, Edom não lhes abriu os portões. Caçaram-nos, armaram emboscadas, capturaram os desesperados e os entregaram aos babilônios. Não apenas ignoraram o sofrimento, não apenas zombaram, não apenas saquearam. Eles entregaram o irmão aos seus destruidores. E diante de Deus, não há pecado mais sombrio que trair o próprio sangue. Como você fez, assim será feito com você. Sua maldade cairá sobre a sua própria cabeça. Obadias 1:15. Edom semeou morte, destruição, traição e ganância. Agora colheria o mesmo. Riram do sofrimento e depois outros ririam do seu. Saquearam e depois seriam saqueados. Caçaram seus irmãos e no fim não haveria mais ninguém para protegê-los. A história confirma o cumprimento dessa profecia. Os próprios babilônios, antes seus aliados, se voltaram contra eles. Suas fortalezas foram tomadas, seu povo espalhado. E em poucas gerações, Edom deixou de existir.
eles pensaram estar acima de tudo. Mas Deus sempre tem a última palavra. A queda de Edom é mais do que um episódio antigo. É um espelho para toda a nação e para todo o coração que se exalta, que endurece, que se vangloria da queda alheia. É um aviso. Ninguém é intocável diante do Deus da justiça. Que possamos ouvir esse chamado e escolher a humildade antes que seja tarde demais. A destruição de Edom foi inevitável, mas não foi única. O juízo que caiu sobre eles não foi apenas uma punição localizada por seus pecados. Foi um presságio de uma realidade muito maior. A queda de Edom foi um aviso, um prenúncio direcionado a toda a nação, todo reino, todo império que se considera acima das consequências. Pois o que aconteceu com Edom foi apenas o começo. Ao longo das Escrituras, há uma expressão que surge repetidas vezes, uma expressão carregada de temor e solenidade: o dia do Senhor. Não se trata de um único momento no tempo. Não é apenas um evento histórico que ficou no passado. É um acerto de contas divino. Um dia em que o próprio Deus intervém na história para executar justiça, quando ele se levanta contra os ímpios e estabelece sua retidão sobre a terra. E na profecia de Obadias, esse dia não viria apenas para Edom, viria para todas as nações. O dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim será feito com você. O que você merece, isso virá sobre a sua própria cabeça. Obadias 1:15. A queda de Edom foi um julgamento específico por sua traição e arrogância. Mas Obadias não para ali. Ele eleva o olhar além das falésias de Edom, além das ruínas de Jerusalém, e fala ao mundo inteiro. O que aconteceu com Edom voltaria a acontecer, não apenas com eles, mas com toda a nação que seguisse seus passos. O princípio é claro. O que você faz aos outros será feito a você. A injustiça que você comete retornará sobre a sua cabeça. O poder que você exerce sobre os fracos será um dia exercido contra você. A história confirma isso com precisão inquietante. Os impérios que governaram com crueldade, que edificaram sua força sobre a opressão, que acreditaram que durariam para sempre, todos caíram. A Babilônia, o maior reino da terra, foi varrida. A Pérsia, que dominava com mão de ferro, foi desfeita. A Grécia espalhou sua cultura pelo mundo, mas foi dividida. Roma construiu o maior império da antiguidade e foi despedaçada. E quanto às grandes potências de hoje, as superpotências que dominam o mundo, os governos que se consideram intocáveis, será que acreditam realmente que serão a exceção? A mensagem de Obadias é clara. O dia do Senhor está próximo. O julgamento não é coisa do passado, está a caminho para toda nação, para todo governante, para todo povo que se exalta acima de Deus. As nações se erguem e caem em padrões assustadoramente familiares. A história não é aleatória, ela segue um ciclo alimentado pela natureza humana. Orgulho, ganância, sede de poder. Repetidamente os povos se fortalecem, constroem impérios, acumulam riquezas e em sua arrogância afastam-se da justiça. Passam a explorar os fracos, travar guerras por lucro, acreditar que sua força durará para sempre e então colapsam, às vezes lenta e silenciosamente como Roma, corroída pela corrupção interna. Outras vezes, de forma repentina e catastrófica, como Babilônia, conquistada em uma única noite, seja por invasão externa, ruína econômica ou guerra civil, sempre chega. O aviso de Obadias não trata apenas de Edom, trata-se de um padrão, uma profecia que se repete ao longo dos séculos, porque Deus não permitirá que a injustiça permaneça para sempre. Como você fez, assim será feito com você. Obadias 1:15.
Essa não é apenas uma justiça poética, é uma lei divina. Os poderosos que esmagam os humildes serão um dia esmagados. As nações que exploram outras serão um dia exploradas. Os líderes que se erguem por meio da corrupção serão um dia derrubados com vergonha. Edom se alegrou com a queda de Judá, mas logo o próprio nome de Edom seria apagado da terra. Do mesmo modo, toda nação que acredita que pode governar sem justiça, que pode desafiar a Deus e escapar do juízo, encontrará o mesmo fim. Nenhuma riqueza é eterna. Nenhum exército é invencível. Nenhum império é imune à queda. O dia do Senhor é o dia da inversão. É o momento em que os exaltados são humilhados e os que oprimem serão oprimidos. E esse aviso não pertence apenas ao mundo antigo. É uma advertência urgente para hoje. Se Obadias falasse hoje, sua mensagem não mudaria. Os mesmos pecados que derrubaram Edom, Babilônia, Pérsia e Roma ainda estão vivos. Olhe ao redor. Nações construídas sobre ganância e corrupção, líderes que exploram e manipulam, governos que lucram com a guerra e ignoram o sofrimento dos inocentes. Populações inteiras confiam em riquezas, em segurança, em tecnologia, crendo que a inteligência humana resolverá tudo. Mas a voz de Obadias rompe o ruído da história e proclama uma verdade inegociável. O dia do Senhor está próximo. Nenhuma nação é grande demais para cair. Nenhum líder é poderoso demais para ser humilhado. Nenhuma economia é forte demais para desmoronar. A questão não é se acontecerá, é quando. E ainda assim, há algo maior na profecia de Obadias. Algo que vai além das subidas e quedas dos reinos terrenos. Quando a Bíblia fala sobre o dia do Senhor, ela não se refere apenas a eventos históricos. Está apontando para o juízo final, o dia em que o próprio Cristo voltará para julgar as nações. A profecia de Obadias encontra seu cumprimento maior em textos como Joel, Sofonias e Apocalipse, que falam de um dia do Senhor definitivo. Um dia em que Deus não trará juízo apenas a nações individuais, mas julgará o mundo inteiro. O grande dia do Senhor está próximo. Está próximo e se apressa muito. O clamor do dia do Senhor é amargo. Até o guerreiro valente grita de medo. Aquele dia será dia de ira, dia de angústia e aflição, dia de devastação e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Sofonias 1, 14 e 15. Vi o céu aberto, e diante de mim estava um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 11, 16. O ciclo de julgamentos históricos é apenas um reflexo do julgamento final que está por vir. Cada colapso terrestre, cada império que foi despido de seu poder, é um lembrete, uma prévia do que acontecerá quando Cristo vier estabelecer seu reino eterno. E naquele dia não haverá fuga, nem barganha, nem segundas chances. Toda nação estará diante dele. Todo líder prestará contas. Todo coração será exposto diante de seu trono. A pergunta não é se o julgamento virá. Ele virá. A pergunta não é se os orgulhosos serão humilhados. Eles serão. A única pergunta é: estaremos prontos? Edom não estava. Babilônia não estava. Roma não estava. Mas nós ainda temos tempo. Tempo para nos humilharmos diante do Senhor. Um tempo para abandonar o orgulho e abraçar a misericórdia. Porque, de fato, o dia do Senhor está próximo. A profecia de Obadias é uma chama que consome, um decreto trovejante contra os orgulhosos, os perversos e os corruptos. É um livro repleto de advertências, uma declaração firme de que nenhuma nação, nenhum império, nenhum governante que se exalta acima de Deus permanecerá para sempre.
Os arrogantes serão humilhados, os traidores serão julgados, os opressores enfrentarão a destruição. Mas, quando a poeira do juízo assenta, uma nova mensagem se ergue, porque a história não termina com destruição. Para os que sofreram, para os que foram esmagados pelo peso da injustiça, para os que choraram ao ver os ímpios prosperarem enquanto os justos caíam, há esperança. Edom desapareceu, foi apagada da história, mas Israel se levantará novamente. Obadias não, nos deixa no desespero. Sua profecia não termina em ruína, mas em restauração, com uma visão de um futuro onde o povo de Deus não apenas será redimido, mas também exaltado, vitorioso e eternamente seguro em seu reino. Mas no Monte Sião haverá livramento, será santo, e a casa de Jacó possuirá sua herança. Obadias 1:17. O juízo de Edom foi definitivo. Eles haviam construído sua segurança sobre montanhas de pedra, mas suas fortalezas não puderam protegê-los da justiça divina. Confiaram em suas riquezas, mas seus tesouros foram saqueados. Regozijaram-se com o sofrimento do irmão, mas agora não havia mais ninguém que se alegrasse por eles. Mas para Israel a história é diferente. Enquanto Edom é arrancada, Jacó é restaurado. Enquanto as nações que desafiaram a Deus são derrubadas, o seu povo é elevado. O Monte Sião, o lugar onde outrora se erguia o templo, onde habitava a presença de Deus, o monte profanado e incendiado pelos inimigos, será restaurado e desta vez jamais cairá. Esse é o grande reverso. Os opressores desaparecerão, mas os oprimidos serão restaurados. Os que foram lançados ao chão serão levantados, os que foram saqueados herdarão a terra. Obadias fala de livramento, de santidade restaurada, de posse daquilo que foi perdido. Não se trata apenas de sobrevivência, trata-se de vitória. A casa de Jacó será um fogo, a casa de José será uma chama, e a casa de Esaú será como restolho. Serão incendiados e consumidos, não sobrará sobrevivente da casa de Esaú. Obadias 1:18. A promessa de restauração não é apenas o retorno de Israel à sua terra, é a consumação da justiça divina. O povo de Jacó, antes quebrado e exilado, se tornará um fogo que consome os inimigos. A casa de José, antes dispersa, será uma chama que devora o mal. Esaú, símbolo do orgulho, da traição, da rebelião, será reduzido a cinzas. Não é apenas linguagem poética, é a declaração de uma vitória total. O povo de Deus não apenas voltará para casa, recuperará tudo o que lhe foi roubado. Os inimigos que zombaram do seu sofrimento deixarão de existir. Os impérios que se exaltaram sobre eles serão completamente desfeitos. Esta é a justiça de Deus em sua plenitude, não apenas punindo os ímpios, mas restaurando os justos, devolvendo-lhes o que foi perdido e garantindo-lhes um futuro eterno. Os do Neguebe ocuparão os montes de Esaú, os da Cefelá possuirão as terras dos filisteus, tomarão os campos de Efraim e Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Obadias 1:19. A restauração de Israel não será apenas um retorno, será uma expansão. A terra que lhes foi tirada será devolvida. O território que pertencia aos inimigos passará a ser deles. Os montes de Esaú, a terra dos filisteus, os campos de Efraim e Samaria, tudo pertencerá ao povo de Deus. Mais que uma conquista política, essa é uma herança divina. É o cumprimento da aliança de Deus, a concretização do que sempre fora prometido ao seu povo. Para os que sofreram perdas, para os que viram suas vidas destruídas pela opressão e traição, essa promessa é mais do que um evento histórico, é um vislumbre do futuro. Porque o que Deus fez por Israel, Ele fará novamente.
salvadores. Subirão ao monte Sião para governar os montes de Esaú, e o reino será do Senhor. Obadias 1:21. A profecia de Obadias não termina com Israel apenas retomando território. Não se encerra em vingança contra Edom. Não se limita a uma era em que Judá voltará a governar suas fronteiras. Ela aponta para algo infinitamente maior, o reino de Deus. No fim, não será Israel que reinará. Não será qualquer poder terreno. Será o Senhor. As palavras finais de Obadias declaram que o reino pertence a ele, que seu governo se estenderá não apenas sobre Israel, mas sobre todas as nações. Essa não é apenas uma profecia sobre o passado, é uma promessa para o futuro. Um reino que ainda será plenamente estabelecido. O reino que Jesus proclamou quando andou sobre a terra. O reino que ele prometeu que viria com poder e glória. Para os que olham para o mundo e só enxergam injustiça, para os que sentem que o mal sempre prospera, para os que se perguntam se os ímpios algum dia prestarão contas, Obadias oferece uma resposta. Sim, prestarão, mas oferece algo ainda maior. Deus não apenas destrói os ímpios, ele restaura os seus. O exílio, a opressão, a perda, nada disso é o fim da história. Há um reino vindo, um reino onde a justiça reinará, um reino onde os feridos serão curados, um reino onde tudo o que foi perdido será restituído. E esse reino não é apenas político, não é uma restauração de fronteiras, é o reino eterno de Deus. É o reino que foi anunciado na restauração de Israel. É o reino que Cristo proclamou com seus próprios lábios. É o reino que será estabelecido plenamente em sua volta. E quando esse reino vier, nunca cairá. Edom se foi, Babilônia se foi, Roma se foi. Mas o reino do Senhor permanecerá para sempre. A profecia de Obadias nos deixa com uma escolha. Podemos ficar com Edom, confiando em nossa força, exaltando nosso nome, acreditando que estamos acima do juízo. Mas então cairemos. Ou podemos ficar com Sião, nos humilhando diante de Deus, confiando em sua justiça, esperando por seu reino, e então seremos restaurados. Porque no fim, o reino será do Senhor. E a única pergunta que resta é: quando esse dia chegar, de que lado estaremos? A profecia de Obadias, embora seja o menor livro do Antigo Testamento, carrega uma das mensagens mais impactantes e profundas, ultrapassando as barreiras do tempo e da história para transmitir um aviso que nenhuma nação, líder ou indivíduo pode se dar ao luxo de ignorar. Seu conteúdo gira em torno do juízo, da justiça e da restauração, lembrando-nos que Deus vê todas as coisas, que o orgulho conduz inevitavelmente à queda, que a traição jamais passa despercebida e que o povo de Deus, ainda que sofra, jamais será esquecido ou abandonado por ele. No entanto, mais do que um registro histórico ou uma profecia contra uma nação extinta, o livro de Obadias é uma mensagem viva, ainda pulsante, que ressoa com força nos dias atuais, pois os pecados de Edom não se limitaram ao passado e a arrogância que levou à sua ruína continua presente entre as nações modernas. O sofrimento do povo de Deus persiste e a promessa de restauração, embora já iniciada, ainda aguarda seu cumprimento final. Por isso, as palavras de Obadias continuam se cumprindo, sua mensagem segue atual e o seu chamado permanece urgente. A primeira lição que se destaca em sua profecia é que o orgulho conduz à destruição. Edom, ao confiar em suas fortalezas, em suas riquezas acumuladas e em suas alianças políticas, acreditava ser inatingível, achando-se acima de qualquer juízo. Mas seu coração havia sido enganado por essa autossuficiência ilusória. O orgulho tem esse poder de iludir, de cegar o entendimento, de convencer o ser humano de que pode viver sem Deus e construir sua própria segurança sem jamais
prestar contas. Mas a história revela que toda civilização que se coloca acima da justiça e da retidão divina, mais cedo ou mais tarde, sucumbe. Edom foi apagada do mapa. A Babilônia foi derrotada em uma única noite. Roma, que se achava eterna, foi reduzida a ruínas. E mesmo as nações atuais que confiam em sua força militar ou em sua estabilidade econômica, descobrirão que nenhum império edificado sobre o orgulho subsiste. A mensagem é clara. Se colocarmos nossa confiança apenas em nossa própria força, a queda será certa, pois somente Deus é inabalável e somente seu reino permanece para sempre. Cabe a nós escolher. Ou construímos sobre o orgulho, ou nos rendemos em humildade diante do Senhor. Outra lição que não pode ser ignorada é que toda traição traz consequências. O juízo contra Edom não se deu apenas por ser uma nação pagã, mas por trair aquele que era seu irmão de sangue. Ao assistir à destruição de Judá, sem mover um dedo, ao zombar da dor de Jerusalém, ao saquear os escombros de um povo devastado e ao entregar sobreviventes indefesos aos inimigos, Edom cometeu não apenas atos de covardia, mas de traição. E essa mesma advertência se aplica a todos, governos, líderes e cidadãos, que se voltam contra os seus, que se aproveitam do sofrimento dos outros ou que ignoram os clamores dos oprimidos. Deus vê cada ato de traição e não esquece o que foi feito. O que Edom fez com Judá lhe foi feito em retorno. O que a Babilônia causou a Jerusalém também experimentou. E assim tem sido com cada império que plantou injustiça e colheu destruição. Se fecharmos os olhos diante da injustiça, se nos beneficiarmos da dor alheia, se trairmos aqueles a quem deveríamos proteger, prestaremos contas, pois Deus jamais se deixa escarnecer. Além disso, Obadias nos lembra que aquilo que fazemos aos outros inevitavelmente retorna sobre nós. O princípio espiritual declarado no versículo 15. Como você fez, assim será feito com você. Seus atos cairão sobre a sua própria cabeça. É mais do que uma sentença para Edom. É uma verdade universal que rege todas as relações humanas. Aquilo que semeamos com nossas atitudes moldará o futuro que colheremos, e a forma como tratamos os vulneráveis hoje determinará como seremos tratados quando estivermos em posição de fragilidade. Essa justiça não é fruto do acaso, nem se resume a um conceito filosófico como o karma. Ela é expressão direta da justiça de Deus. Por isso, impérios que se ergueram com base em derramamento de sangue sucumbiram pela espada. Governantes que reinaram com crueldade foram destronados de forma vergonhosa. E aqueles que exploraram outros acabaram sendo destruídos pelas mesmas estruturas em que confiavam. Quem vive pela ganância terminará vazio. Quem oprime será derrubado. Quem engana será exposto. O apelo de Obadias é para que cada um examine a si mesmo com seriedade. O que estamos plantando? Qual futuro estamos construindo? Vivemos de forma a atrair bênção ou condenação? Por outro lado, mesmo em meio ao juízo, a profecia de Obadias brilha com a certeza de que Deus jamais abandona o seu povo. O versículo 17 é um refrigério em meio ao fogo. Mas no monte Sião haverá livramento, será santo, e Jacó possuirá sua herança. Enquanto Edom enfrentava um fim absoluto, Israel, ainda que exilado, ainda que ferido, ainda que traído, não fora esquecido. Deus prometeu levantar seu povo novamente, e essa promessa ecoa não só para Israel, mas para todos os que pertencem ao Senhor. Se você foi injustiçado, saiba que Deus viu. Se você tem sofrido, Ele se lembra. Se você perdeu tudo, Ele pode restaurar, pois o sofrimento não é o ponto final da narrativa. A última palavra sempre será de Deus. E é com essa visão de esperança que Obadias encerra sua profecia, apontando para algo muito maior do que a simples restauração de uma terra ou a derrota de um inimigo terreno.
O livro termina com a declaração: "E o reino será do Senhor". Esse não é um reino de homens, não é o retorno da glória de Edom, nem a permanência da Babilônia, muito menos o domínio de Roma ou qualquer outro império humano. É o reino eterno de Deus, aquele que não se abala, que não envelhece, que não conhece corrupção. Quando esse reino se estabelecer em plenitude, não haverá mais injustiça, nem opressão, nem traição, nem dor. Haverá apenas justiça, paz e a soberania do Rei dos Reis. Diante disso, resta apenas uma pergunta final, que atravessa toda a narrativa de Obadias e chega até nós como um convite e uma escolha. De que lado estaremos quando o reino vier? Edom se colocou contra Deus e foi apagada da história. Israel sofreu, mas foi restaurada. Nós temos hoje a mesma escolha diante de nós. Podemos confiar em nós mesmos, em nossa força e sabedoria, e cair como Edom, ou podemos confiar em Deus, nos humilhar diante dele e fazer parte de seu reino eterno. O juízo é real, a restauração também. O reino está vindo. E quando ele chegar, em que lugar estaremos nós? A profecia de Obadias não é apenas um aviso dirigido a uma nação antiga, mas um chamado para despertarmos, uma mensagem que exige resposta, pois não basta simplesmente ouvir suas palavras, assentir com a cabeça ou reconhecer que a queda de Edom foi justa e que o juízo de Deus é real. A pergunta que permanece é: o que faremos com essa verdade? Obadias não nos permite adotar uma postura passiva. Suas palavras nos colocam diante de uma escolha inescapável. Aprenderemos com os erros de Edom ou os repetiremos? Afinal, os mesmos perigos que levaram à destruição de Edom, o orgulho, a traição, a ganância, a injustiça, a apatia e a arrogância, ainda estão vivos hoje, não apenas entre governos e nações, mas dentro de nós. Vivemos em um mundo onde o poder ainda é abusado, onde os fortes ainda esmagam os fracos e onde muitos continuam virando o rosto diante do sofrimento, convencidos de que aquilo não lhes diz respeito. Mas Deus vê, Deus se lembra, Deus agirá, e nós também precisamos agir. A mensagem de Obadias não fala apenas sobre o destino dos ímpios, mas sobre o modo como os justos devem viver. É um chamado a alinharmos-nos com a justiça divina, a nos posicionarmos contra o pecado, a rejeitarmos o orgulho que leva à destruição e a abraçarmos a humildade que conduz à vida. Obadias adverte: o orgulho do seu coração o enganou. Obadias 1:3. O primeiro passo para não compartilharmos do destino de Edom é rejeitar o orgulho e reconhecer que sem Deus não somos nada. Edom confiou em sua força, em sua riqueza, em suas alianças e em sua própria sabedoria, mas tudo isso falhou. Quantas vezes fazemos o mesmo? Quantas vezes nos convencemos de que somos autossuficientes, de que controlamos tudo, de que não precisamos de Deus? O orgulho é uma armadilha sutil e perigosa, que nos ilude com uma falsa sensação de segurança, que nos cega para nossas fragilidades, que nos impede de nos arrependermos. E, se não nos humilharmos voluntariamente, Deus mesmo nos humilhará. Contudo, Ele nos dá a escolha. Podemos nos curvar agora, ou seremos curvados depois. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Tiago 4:10. Se nos rendermos a Deus, se reconhecermos que só Ele é nossa segurança, nossa força e nossa salvação, não cairemos como Edom. Ao contrário, seremos levantados, restaurados e feitos parte de seu reino eterno. Você não deveria ter ficado parado enquanto estrangeiros levavam os bens dele. Você era como um deles. Obadias 1:11. Edom foi julgado não apenas pelo que fez, mas também pelo que deixou de fazer. Eles ficaram de braços cruzados enquanto Judá era destruída. Viram a opressão, a violência, a dor e nada fizeram.
Pior ainda, lucraram com isso. Deus os responsabilizou, não apenas por seus atos, mas por seu silêncio. E o mesmo princípio vale para nós. Quantas vezes ignoramos o sofrimento porque ele nos incomoda? Quantas vezes preferimos calar porque falar traria custos? Quantas vezes achamos que o problema do outro não é da nossa conta? Mas Deus vê. Quando escolhemos o conforto em vez da justiça, quando optamos pela neutralidade diante do mal, não somos diferentes de Edom. O mundo ainda está cheio de injustiça. Os fracos continuam sendo esmagados, os pobres explorados, os inocentes traídos. E nós, o que faremos? A Bíblia é clara. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Provérbios 31, 8, 9. Não podemos permanecer em silêncio. Precisamos nos posicionar, defender os oprimidos, recusar qualquer vantagem à custa da dor alheia. Pois diante de Deus, seremos julgados não apenas pelo que fizemos, mas também pelo que nos recusamos a fazer. Você não deveria ter ficado nas encruzilhadas para matar os que tentavam fugir. Obadias 1,14. O maior pecado de Edom foi a traição. Voltar-se contra seu próprio irmão, capturar os desesperados, entregar os vulneráveis. E nós, com que frequência também traímos? Talvez não com espadas, mas com palavras cruéis, com ações egoístas, com a frieza da indiferença. Com que frequência abandonamos aqueles que precisam de nós, colocando nossos próprios interesses acima da lealdade, da bondade, do amor? Obadias deixa claro: a traição cobra seu preço, mas fomos chamados a algo maior, a sermos um povo de misericórdia, de fidelidade, de compaixão. Não devemos nos voltar uns contra os outros, nem nos aproveitar dos fracos, nem colocar-nos acima do próximo. Devemos escolher a graça em lugar da crueldade, o perdão em vez da vingança, a lealdade em vez do egoísmo. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Lucas 6,36. Quando o mundo escolhe trair, nós devemos escolher amar. O dia do Senhor está próximo para todas as nações. Obadias 1,15. Obadias nos lembra que o mal não durará para sempre. Os ímpios podem prosperar por um tempo, os arrogantes podem se elevar, os corruptos podem ocupar posições de poder, mas Deus terá a última palavra. Quando vemos tanta injustiça, é fácil nos sentirmos desanimados, nos perguntarmos se Deus realmente vê, se Ele se importa, se Ele agirá. A profecia de Obadias responde com firmeza: sim, o dia do Senhor está próximo. O juízo virá. A justiça será feita. Os perversos não escaparão. E para os que pertencem a Ele, a restauração está a caminho. Não precisamos buscar vingança com as próprias mãos, nem temer o poder dos ímpios, nem perder a esperança. Deus é soberano e sua justiça é perfeita. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Se confiarmos nele, veremos a justiça triunfar, e o reino será do Senhor. Obadias 1:21. No fim de tudo é isso que permanece. O reino de Edom já não existe. A glória da Babilônia se apagou. O império de Roma é apenas lembrança. Todos os reinos humanos passarão, mas o reino de Deus permanece para sempre. Podemos escolher viver para o que é temporário, correr atrás de riquezas, de segurança, de prestígio, que cedo ou tarde desmoronam. Ou podemos viver para aquilo que é eterno. A escolha é nossa. Estaremos ao lado dos orgulhosos que serão abatidos, ou com os humildes que serão exaltados?
A profecia de Obadias não fala apenas do passado, ela aponta para o futuro. E diante desse futuro, precisamos decidir de que lado estaremos quando o reino for plenamente estabelecido. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6:33. O reino de Deus está vindo. A pergunta é: estamos prontos? Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Cada história bíblica é uma jornada de volta a Deus, nutrindo a fé que todos buscamos. Se você gostou dessa jornada, curta para compartilhar a mensagem e inscreva-se para nos acompanhar na exploração de histórias mais significativas. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe você e sua família.